Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Amazonino Mendes toma posse como governador do estado durante sessão tumultuada na Assembleia Legislativa. Uma decisão da Justiça determinava a posse do governador eleito a partir das 8 horas da manhã desta quarta-feira na Assembleia Legislativa, mas passava das 10 horas e nada da solenidade começar. Com a cerimônia indefinida, apoiadores do governador Amazonino Mendes, que chegaram cedo ao prédio do Legislativo, protestaram. E o tumulto continuou durante a entrada restrita do público nas galerias. Somente às 10h30 da manhã, o cerimonial da Assembleia confirmou a realização da posse. Passavam das 11 horas, quando o governador eleito, Amazonino Mendes, chegou ao Legislativo para ser empossado finalmente, depois da tentativa de mudança de data pela mesa diretora da ALIE. O presidente da Assembleia, o deputado Abdala Frache, deu início à solenidade. O governador e vice-governador eleitos prestaram um juramento constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição e as leis da República e do Estado, servindo com honra, lealdade e dedicação ao povo amazonense. Após o juramento, foi a vez dos eleitos assinarem um termo de posse. A solenidade rápida foi encerrada com o pronunciamento do governador Amazonino Mendes, que iniciou o discurso mandando um recado para o Legislativo. O governante que não respeita o Legislativo não é democrata, não é legislativo, não é governante. Como por igual, o Legislativo que não respeita o Executivo também comete equívocos. Amazonino também fez questão de saudar o povo que o elegeu. O amazonino não se sente governador. O amazonino se sente um escravo do povo, um homem que vai cumprir esse pedaço de mandato com a cerviz erguida, com a fronte erguida, com honra, decência, dignidade, grandeza de espírito e, sobretudo, espírito público. Amazonino Mendes conclamou a paz entre os órgãos e pediu a união de todos para governar. Estabelecer uma relação de absoluta tranquilidade, de paz e de respeito mútuo entre os poderes. No final da solenidade, o governador anunciou o restante do secretariado à imprensa. Secretário de Infraestrutura, Oswaldo Said. Secretário do Meio Ambiente, respondendo também pelo IPAAM, Marcelo Dutra. Secretário de Produção Rural, José Aparecido. Secretário de Relações Institucionais, que fica em Brasília, Napício Valógio. Representação do Estado do Amazonas e São Paulo, Samuel Ranan. Presidente do Detran, Vinícius Diniz, que é um delegado. Diretor-presidente do IDAM, Instituto de Desenvolvimento do Amazonas, João Campelo. Diretor do CETAM, Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, Rony Siqueira. Diretor-presidente do PRODAN, Processamento da Aduana, Fábio Naveca. Diretor-presidente da Amazonas Sul, Orsínio Júnior. Da Assembleia Legislativa, Amazonino seguiu direto para o Palácio do Governo, onde concedeu nova entrevista coletiva. Então, nessa entrevista coletiva, o governador Amazonino Mendes confirmou o déficit na Receita Estadual, que pode chegar a quase R$1 bilhão, e ele disse que está na hora de parar de brincadeira e governar com responsabilidade. Durante coletiva no Palácio do Governo, Amazonino Mendes negou o superávit anunciado pelo governo que o antecedeu. Só no setor de cooperativas da saúde tem 200 milhões atrasados. Isso é brincadeira, acabar com isso é falta de respeito com a população. E se você for fazer um levantamento do que foi penhorado, chega a casa do bilhão. Devido ao orçamento apertado, Amazonino falou que dará atenção especial no início do governo à saúde e à segurança pública. É óbvio que nós estamos sentindo muito da deficiência na saúde pública e na segurança. Esses dois segmentos estão a merecer de todo o governo, não é apenas do governador nem do vice-governador,
mas de todo o governo, uma atenção especialíssima. Vocês podem esperar, podem aguardar que vem atos revolucionários com firme propósito de a gente tentar resgatar isso. A primeira entrevista de Amazonino como governador no Palácio foi acompanhada por vários secretários. Alguns deles conversaram com a reportagem da Rede Tiradentes, dentre os quais o secretário de Educação, José Augusto Melo Neto, e a secretária de Juventude, Esporte e Lazer, Janaína Chagas. Arregaçar as mangas. Como o governador falou? O governador falou, a gente tem que seguir as diretrizes. Eu acho que é arregaçar as mangas, fazer viradões e entender a secretaria, entender o que a população espera da secretaria e aí logo em seguida começar a divulgar qualquer tipo de ação imediata que a gente tem para fazer. A gente precisa primeiro concluir a leitura dos relatórios da Comissão de Transição e após isso atacar diretamente naquilo que foi proposto pelo governador, no seu programa de governo. Eu destaco 2 pontos. O primeiro deles é o que fala a respeito da valorização dos profissionais de educação. A gente tem que entender a razão pela qual a progressão está congelada há alguns anos. E o segundo deles é garantir que haja aula todos os dias, combater o absenteísmo. Os novos secretários se reuniram ainda durante a tarde desta quarta-feira no Palácio para definir junto com o governador as novas ações das secretarias. Polícia prende integrante do grupo que desviou 6 milhões de reais da unidade da Unimed em Manaus. Silvia Borges Nogueira, uma das integrantes do bando, foi apresentada na manhã desta quarta-feira na sede da Delegacia Geral Dom Pedro, zona oeste de Manaus. Ela teve prisão preventiva decretada por furto qualificado. A acusada era assistente administrativa e recebia pagamentos em espécie ou em débito em conta de boletos bancários. Na fraude, Silvia desviava os valores, mas registrava no sistema como recebidos. De todo o dinheiro, ela ficou com apenas R$30 mil, segundo a Polícia Civil. Já os líderes do esquema dividiram quase 6 milhões de reais. Agora, os investigadores procuram Flávio Lavareda Leão Filho, que era gerente financeiro do hospital e liderava a fraude, junto com o companheiro Alexandro Holanda do Nascimento, a supervisora financeira Marineide do Vale Maia e o esposo dela, Renildo da Cruz Teixeira, além do analista financeiro Diego da Silva Martins e a esposa Rita de Cássia Bentes Martins. O delegado Rafael Guevara, titular do 12º Distrito Integrado de Polícia, explica como a diretoria do grupo hospitalar descobriu a fraude. Havia um conluio entre os funcionários desse setor que lançavam no sistema interno empresas fantasmas como prestadores de serviço ou fornecedores e faziam transferências por meio de TED para supostos credores da Unimed, que na verdade os titulares dessas contas beneficiárias eram ligados a todos esses funcionários. O delegado destaca que os líderes do esquema fraudulento melhoraram o padrão de vida rapidamente, o que chamou a atenção. O senhor Flávio, por exemplo, quando ele começou a trabalhar no setor financeiro da Unimed, ele morava numa kitnet alugada ali no Dom Pedro. A gente sabe que do momento que ele passou a ser gerente financeiro, ele comprou um apartamento no Life Ponta Negra. O Diego e a Rita de Cássia também moravam no São José, compraram um apartamento no Life Flores, também reformaram e o apartamento hoje é um apartamento de alto padrão. A Marineide e o Renildo continuam morando no mesmo endereço, que é lá na Cidade Nova, só que eles praticamente construíram uma casa nova no local. Com os salários que eles recebiam da Unimed, o delegado Rafael Guevara afirma que não dava para manter o padrão de vida que eles levavam. Nenhum deles ganhava para isso. Um ganhava 4 mil, outro 3 mil e o que ganhava mais ganhava 7 mil. Todos estão com prisão preventiva decretada. A peça mais fraca do bando, Silvia Borges Nogueira, será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino, onde fica à disposição da Justiça. Funcionário de espaço infantil dentro de shopping da Zona Norte é preso por estupro de vulnerável. O caso foi dentro do Amazon Bowling do shopping Sumaúma, na Zona Norte de Manaus. Um funcionário do estabelecimento foi preso, acusado de molestar uma criança de 10 anos de idade, durante o horário de funcionamento do local.
O homem de 34 anos foi identificado como Isaac Rocha Carioca, que aproveitou o momento de vulnerabilidade. A ação foi rápida e precisou apenas do descuido dos pais enquanto a criança foi sozinha ao banheiro. Um funcionário do estabelecimento invadiu o local, deu um beijo na boca da criança e apalpou as partes íntimas. Assustada, ela voltou até os pais e contou o que tinha acontecido. O pai, que é um policial, acionou rapidamente a polícia. O funcionário do boliche foi preso em flagrante e encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia na Cidade Nova. Tanto o boliche quanto o shopping informaram por meio de nota que estão contribuindo com a polícia e tomando todas as medidas necessárias para a elucidação do caso. Voltamos nesta quarta-feira no local e tentamos conversar com os funcionários e entender melhor a situação. Porém, segundo uma das funcionárias, eles foram instruídos a não conversar com a imprensa. É porque eu não posso falar nada. Nas ruas, a população ficou revoltada com o caso ocorrido dentro de um espaço de divertimento contra uma criança inocente. Na minha opinião, eu acho que o cuidado vem dos pais, né? Eu acho que os pais têm que ser sempre atentos, ainda mais criança, de menor, né? Criança sempre gosta de estar saindo, solto, todo lugar. Toda atenção é pouca, né? Porque hoje já não se brinca mais, é dentro dos ônibus, em todos os lugares está acontecendo. Então a gente tem que ficar bastante atento. Eu acho que ele precisa ser preso, pagar pelo que ele fez, né? Tentou, então tem que se tratar, então, procurar recurso. Agora é dobrar a atenção para que casos semelhantes não voltem a acontecer. Cesta básica em Manaus cai pelo 2º mês consecutivo e chega a R$ 355. No mês de setembro, o custo da cesta básica em Manaus diminuiu 0,7% em relação ao mês de agosto, de acordo com o DIEESE, e ocupa atualmente a 14ª posição no ranking das capitais pesquisadas, como explica Hinaldo Seixas, diretor do DIEESE. Temos 2 movimentos que fazem com que justamente os preços venham para baixo. Excesso de oferta, o aumento de oferta do produto e a demanda ou estabilizada ou diminuindo. 7 produtos apresentaram queda, entre eles açúcar, farinha, óleo, tomate e feijão, e subiram de preço banana, pão, manteiga, carne e o café, que conseguiram equilibrar os preços da cesta em R$ 355,47. Que as altas que tiveram não foram tão fortes, né? Então nós tivemos aí a banana, que voltou a crescer depois de vários meses de queda, e isso depende do movimento desses produtos. Se tivermos a maioria dos produtos que sobem, que voltem a subir, pode ser que a cesta volte a custar mais e a ter uma variação positiva. Vai depender isso. Claro, o que nós esperamos, o que nós estamos observando no histórico mais recente, é que todos aqueles produtos que provêm das grandes safras, né, o açúcar, a soja, o feijão, nós estamos tendo safras recordes, né, muito maiores do que a do ano passado. Das 21 cidades pesquisadas no Brasil, 20 apresentaram redução de preço na cesta básica. Banco de Leite do Galileia precisa de mães doadoras para ajudar as crianças da UTI. A maternidade faz aproximadamente 500 partos por mês. É uma das 3 maternidades de Manaus que mantém um banco de leite para atendimento dos bebês prematuros da unidade e de outras instituições. Mas, segundo a enfermeira Ana Brito, responsável pelo banco de leite, a unidade carece de doadoras para continuar desenvolvendo sua atividade primordial. Nosso estoque, no momento, ele está pouco. Estamos precisando de mães doadoras de leite humano. E essas mães doadoras podem ser aquelas mulheres que estão amamentando exclusivamente o seu bebê no peito e é aquele leite que está sobrando que ela pode doar. A enfermeira destaca que é simples ser uma doadora e que não precisa que a mulher se desloque até a maternidade. A equipe vai até a casa da interessada. Além do leite materno, uma campanha permanente tenta arrecadar o maior número de frascos de vidro com tampa para armazenar o leite humano. Quem tiver interesse pode ligar para o banco de leite, a gente vai na casa, dá o kit, faz as instruções, como retirar, como conservar e nós marcamos uma data para buscar. Os interessados em fazer doação podem ligar para os telefones 3643-5500 e 3643-5223. O corpo de um homem não identificado foi encontrado em estado de decomposição em uma casa na Alameda Cosme Ferreira, bairro Zumbi, zona leste de Manaus. Segundo a dona da casa, a vítima foi encontrada pelo marido enquanto ele fazia limpeza no quintal. O homem que encontrou o corpo comentou que os moradores já haviam sentido um mau cheiro durante a madrugada e pensaram que seria algum cachorro morto no terreno.
Segundo a perícia, o homem estava em estado de decomposição e provavelmente já estaria morto há 3 ou 4 dias. Com a situação que o corpo estava, não foi possível informar a causa aparente da morte. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e o caso deve ser investigado pela especializada em homicídios e sequestros. E depois do Rock in Rio, agora é a vez do Lollapalooza conhecer o talento de uma banda amazonense. Pela primeira vez, uma banda de Manaus será atração no festival. O convite chegou através de e-mail e pegou a banda Luneta Mágica de surpresa. Eles, claro, sempre sonharam em tocar em um mega festival como o Lollapalooza, mas duvidaram que fosse verdade quando viram o nome da banda no line oficial do festival do ano que vem. Um dos vocalistas, Eric Omena, diz como foi a emoção. O sentimento foi de pura surpresa. A gente não imaginava, a gente tinha até escutado boatos que o line já tinha fechado. Aí, dias antes do line ser anunciado, a gente recebe aquele convite e foi uma tremenda honra, assim, pra gente. Chegou até a pensar que podia ser trote, era me engano? Pensei que era trote, pensei que era o estagiário, tinha errado o nome. Mas não, era a gente mesmo. A Luneta Mágica existe há 7 anos, com 2 discos lançados, formado por Pablo Araújo, Daniel Freire, Heron Oliveira, Vitor Neves e Eric Omena. Já tocaram em vários festivais pelo Brasil e agora se preparam para um dos maiores do mundo e prometem um mega show com um repertório especial, sem perder a origem. Vai potencializar o show do Lola, mas nada do que a gente realmente não seja. A gente procura ser muito franco, sinceros com o que a gente realmente é. A gente acredita que se eles chamaram a gente por isso, deve ser porque eles gostaram de alguma coisa que a gente faz de estranho. Diferente do Rock in Rio, onde a prefeitura levou uma banda para participar do festival, no Lollapalooza a Luneta Mágica foi convidada. É isso aí. Esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta quarta-feira, acesse nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/TV Tiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Obrigado por sua companhia, uma excelente noite e até amanhã.